Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, então, sou professora Jéssica, sou enfermeira. Iniciarei, na verdade, darei continuidade à matéria que o professor Ricardo estava ministrando para vocês, que é anatomia e fisiologia, tá? Eu acredito que ele já tenha passado algumas coisas para vocês em aulas presenciais, né? Porém, agora nós, além da mudança do professor, a gente ainda tem essa dificuldade dessa questão de saúde que está instalada no mundo inteiro, né? É difícil para todo mundo, é difícil para vocês, é difícil para nós. Nós não estamos acostumados com aulas virtuais, né? Então, peço a compreensão de todos, né? Assim como a professora também vai compreender vocês em diversas situações. Só queria deixar claro que essas videoaulas, essas aulas online, os professores estão realmente se esforçando para tentar chegar o mais próximo possível da aula presencial, né? Que nada supera uma boa aula presencial, mas até o momento é isso que nós temos. Ainda bem que temos alguns aplicativos que nos permitem fazer essas gravações para vocês, tá? Como que vai funcionar? Às vezes eu vou aparecer no vídeo, às vezes vocês vão ver só a tela do aparelho aqui, tá? Então, assim, a professora vai passando a disciplina para vocês, a gente vai, no final da aula, vocês vão receber um questionário, como acredito que já havia sendo feito. Espero que as coisas se normalizem rapidamente, ou talvez não tão rápido, né? Mas nós temos que ir nos adequando dessa maneira, tá? Quando as aulas presenciais voltarem, tudo voltar ao normal, a gente vai retomar algumas coisas sim, a gente vai conversar sobre tudo que já foi abordado nessas aulas. Mas eu peço que vocês leiam o material que a professora manda e depois vocês assistam essas videoaulas, tá? Se for preciso pausar, voltar, alguma coisa que vocês não entenderem, a professora sempre vai estar disponível, tá? No horário da aula, no dia da aula, vocês podem mandar perguntas para mim, mandar perguntas para o pessoal do ICEL, tá? As meninas estão ali prontamente para atender vocês. Qualquer coisa vocês podem perguntar para elas, que elas vão estar encaminhando para a professora e a professora vai estar respondendo, tá bom? Nós vamos dar início, talvez algumas vezes vai aparecer o gravador de tela ali para vocês, tá? Mas infelizmente vai ser assim, tá? É um pouco difícil para todo mundo, mas devagarinho a gente vai se adequando, tá? Eu sei que o Ricardo já passou alguma coisa para vocês de células e histologia, né? E toda a parte da anatomia e fisiologia muscular. Então, nós vamos dar continuidade hoje, abordando um pouquinho dos planos anatômicos e iniciando a anatomia óssea. Tá? A gente vai começar com o sistema esquelético hoje e vai dando continuidade nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar aqui. Primeiramente um conceito, então, sobre anatomia e fisiologia. Então a anatomia, no geral, depois vocês podem ler os slides com calma, tá? Vocês têm os slides disponibilizados, então vocês podem estar acessando, tá? Então, o que é a anatomia? A anatomia é o estudo dos órgãos e de todos os aparelhos que estão no nosso organismo, né? Ela estuda a forma desses órgãos e do sistema, e de todos os sistemas do nosso corpo. Já a fisiologia, ela estuda as funções dos sistemas do nosso organismo. Ela estuda todos os aparelhos, todos os órgãos, o funcionamento de cada um, ou seja,
como o nosso organismo trabalha nas suas mais diversas funções e nas suas os mais diversos órgãos e aparelhos que se unem para constituir o nosso organismo, tá? Então, a função, a gente nunca vai conseguir separar a função da forma, ou seja, tudo, a fisiologia e a anatomia, elas sempre vão andar juntas. A gente nunca vai conseguir olhar, por exemplo, para o músculo e só entender a forma dele sem perceber como ele trabalha. Ou o coração, a gente nunca vai conseguir visualizá-lo de forma ampla e completa, olhando apenas a anatomia do coração, as 4 cavidades do coração, se a gente não entender como que é o funcionamento do sistema cardíaco. Isso é só um exemplo para que vocês consigam entender. Vamos falar um pouquinho então sobre as posições anatômicas. Deixa a professora aproximar o slide aqui para vocês. No começo é um pouco difícil, pessoal, mas logo... Voltando aqui então, pessoal, alguns probleminhas técnicos. Referente à posição anatômica, né? Na anatomia, assim como qualquer outro animal, o nosso corpo ele vai ser dividido, sempre vai ser dividido por órgãos, membros, e assim como em qualquer ser, a gente tem a anatomia, ela tem os termos que para facilitar o estudo das partes do corpo humano. Então existe uma posição chamada posição anatômica, que é essa posição que vocês podem perceber ali na foto, tanto anterior quanto posterior. A posição anatômica sempre vai ser a posição da pessoa, do paciente em pé, com a planta dos pés voltadas para o chão, onde toda a planta do pé deve tocar o chão, as mãos, a palma das mãos virada para frente e o dorso da mão para trás. Essa é a chamada posição anatômica, com o paciente ereto, ou seja, posição supina, que é o paciente em pé, tá? Depois, com mais calma, vocês olham ali no slide, tem já alguns nomes de algumas estruturas ósseas, de algumas estruturas do corpo, que vocês podem já tá lendo, identificando para vocês irem se familiarizando para a próxima aula, que aí a gente vai conversar especificamente sobre os ossos, tá? Além da posição anatômica, nós temos a divisão do corpo humano, tá? Então, todo o corpo humano, ele é constituído por uma cabeça, obviamente, parte do crânio, né, que é onde a gente tem a calota craniana, e a face é constituído de um tronco, que o tronco vai ser dividido em pescoço, tórax e abdômen, né? Dentro de cada cavidade, tanto da caixa torácica quanto da cavidade abdominal, a gente vai ter os respectivos órgãos, que também mais adiante a gente vai se aprofundar e estudar um pouquinho melhor. Além da cabeça e do tronco, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores são formados pela parte do braço, né? O antebraço e as mãos. E os membros inferiores, as pernas e os nossos pés, tá? Na anatomia, nós temos alguns termos descritivos, que eu acredito que outros professores talvez já devam ter abordado com vocês, tá? Mas nós temos linhas imaginárias que dividem o nosso corpo em vários planos. Então, nós temos a linha mediana, que é como se tivesse uma lâmina que nos cortasse exatamente ao meio.
tornando a parte direita e a parte esquerda. Tá? Isso é importante vocês saberem, porque se refere aos estudos anatômicos. Tá? Também temos uma linha imaginária que nos divide ao meio, deixando a parte cranial e a parte caudal. Tá? Além disso, temos uma linha imaginária que vai nos dividir em anterior e posterior. Essa linha é a linha coronal, tá? Pessoal, quando nós formos, por exemplo, fazer uma evolução do nosso paciente, nós não vamos falar a parte da frente das mãos, a parte anterior, a parte da frente da coxa, a parte de trás da coxa. Porque nós costumamos falar frente e trás, né? Mas na anatomia, na enfermagem, nós temos os termos técnicos, que no decorrer do curso vai estar sendo abordado com vocês, ou já deve estar sendo abordado com vocês. Então, sempre que a gente quiser nos referir à parte da frente de alguma parte do organismo, a gente vai falar a parte anterior. E quando a gente falar da parte posterior, quer dizer que nós estamos falando da parte de trás, das costas, do dorso, região do dorso, região ventral, tá? Existem várias formas, mas a principal a ser utilizada é anterior e posterior. Por exemplo, tórax. O tórax, né? Isso daqui é o nosso tórax, onde fica os pulmões, o coração, a caixa torácica. Então, o nosso tórax anterior, não o nosso tórax da frente, tá? Tórax anterior e tórax posterior, a parte de trás das costas, tá? Só para mais ou menos vocês conseguirem associar o que a prof está falando. Além disso, nós temos os termos de posição e direção, tá? Medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo, interno e externo. O que é medial? Tudo que estiver mais próximo do centro. Tudo o que estiver mais próximo à linha mediana, tá? Lateral, tudo que estiver nas laterais, meio óbvio. Por exemplo, o nosso braço fica na lateral, o coração é mediano, fica mais próximo à linha imaginária mediana. Distal e proximal. Tudo que estiver mais próximo do centro do nosso organismo vai ser proximal. Tudo que estiver mais longe vai ser distal. Por exemplo, o antebraço. Isso aqui é o antebraço, daqui até aqui, né? Se eu for lá evoluir o meu paciente, ele tá com um pequeno corte, um ferimento cortante. Que região é essa? Aqui, na região posterior, ou seja, na região posterior do antebraço. Então, eu vou evoluir como? Porque quem vai ler a minha evolução, muitas vezes, não viu o meu paciente na hora que ele chegou. Então, eu não posso simplesmente evoluir fulano de tal, a idade, colocar os dados do paciente e daí eu coloco lá, apresenta ferimento corto contuso na região posterior do antebraço. Região posterior do antebraço. Olha o tamanho que é meu antebraço. Essa região aqui, ó, em direção ao meu corpo. Opa! Essa região aqui, em direção ao meu corpo, ela está mais proximal ou mais distal? Está mais distal. Então,
Paciente apresenta ferimento corto-contuso na região distal posterior do antebraço esquerdo, porque nós temos 2 antebraços, né? Então, viram que ali a gente já usou a questão de lateral, direito e esquerdo, a região de proximal, distal e antero posterior. Por isso a importância de vocês saberem essa questão que a professora está abordando para vocês, tá? Além disso, nós temos o uso do superficial e o profundo, né? Quanto mais externo, mais superficial vai ser. E quanto mais interno, quanto mais adentrar no nosso corpo, mais profundo vai ser. Tanto uma lesão, uma ferida, um corte, um órgão, e também interno e externo, que isso é fácil, né? Tudo que tiver fora vai ser externo. A nossa pele é externa, o coração é interno, tá? Eu acredito que bem fácil e bem tranquila essa questão, tá? Além disso, o nosso corpo possui cavidades. Nós temos a cavidade dorsal e a cavidade ventral. Dorsal, aquela questão que eu falei para vocês, lembram? Dorso é a mesma coisa que a parte anterior. Ventre é a mesma coisa que, ventre é a mesma coisa que a parte anterior. Posterior, ou seja, posterior, pós, atrás, é a mesma coisa que falar região ou dorso ou região dorsal, tá? O que é cavidade? Cavidade é algo que é oco, né? No nosso organismo a gente tem várias cavidades, a maioria delas ocupadas por órgãos, ossos, nunca vai estar vazia. Por exemplo, a cavidade craniana, como vocês podem perceber aqui na imagem. A cavidade craniana é uma cavidade dorsal. O que a gente tem ali dentro? O cérebro. A cavidade vertebral, dentro de toda a nossa vértebra, o que passa? A medula. A pelve, cavidade pélvica, o que a gente tem ali? Nós temos ossos, órgãos reprodutores, bexiga, ela já se enquadra na cavidade pélvica. Na cavidade ventral, na parte ventral, nós temos 2 cavidades. Muito importantes, diga-se por sinal. Cavidade torácica, nosso tórax, é oco dentro, porém ocupado por órgãos, coração e pulmão. Uma das nossos principais órgãos, né, além do nosso cérebro, ocupam funções vitais no nosso organismo, né? Sem o coração ou sem pulmão, o paciente jamais vai sobreviver, muito menos sem o cérebro. Na cavidade ventral ainda temos a cavidade abdominal, que também é ocupada por órgãos, onde a gente tem intestino, fígado, baço, estômago, que são órgãos que fazem parte do nosso sistema digestivo. Além disso, a gente ainda pode utilizar alguns outros termos, tá? Principalmente a parte abdominal, já falando em abdômen, em intestino, em sistema digestivo. Se o nosso paciente falar assim, eu tô com dor na minha barriga, a gente vai lá, vai falar pro enfermeiro, vai falar pro doutor, o paciente tá com dor na barriga. Não, mas daí a gente vai ser chique, né? A gente vai falar, tá com dor abdominal. Ah, parabéns. Mas aí o doutor vai falar onde? Aí vocês vão falar aqui. Aqui, pra cima do umbigo, né? Então, pessoal, justamente por isso, por a nossa cavidade abdominal,
possuir diversos órgãos, que a gente divide ela em 8 regiões, tá? Vocês podem ver aqui, 9 regiões. Vocês podem ver na imagem que ela é dividida como se fossem traçem linhas imaginárias, deixando o nosso abdômen em 9 regiões, tá? Automaticamente, cada região ela vai ser associada a possíveis órgãos que ocupam esse espaço ali. Que mais pra frente a gente também, conforme for estudando o sistema digestivo, eu vou voltar e vou repassar isso para vocês. Mas agora é um apanhado geral de anatomia, e aí depois a gente fala mais detalhado sobre isso, tá? Então, nós temos a região hipocôndria, direita e esquerda. Temos a região lombar, direita e esquerda, podem acompanhar nessa imagem aqui, a prof circulou aqui para vocês. E nós temos a região inguinal, direita e esquerda, tá? Além disso, mais ao centro, em volta da região umbilical, nós temos a região epigástrica, muito comum, paciente relatador em região epigástrica, pacientes que têm problemas estomacais, úlcera, gastrite, problemas de má digestão, vão referir dor epigástrica. Então, quando o paciente falar que está com dor epigástrica, geralmente vai ser algum problema associado ao estômago, tá? Região umbilical, tentem associar os nomes das regiões a algum órgão ou algum osso ou alguma região do corpo, que aí fica mais fácil de vocês lembrarem, tá? E nós temos a região hipogástrica. Essa é um pouco mais tranquila, né? Hipogástrica e epigástrica. Epi, acima, né? Hipo, abaixo. Então, epigástrica, estômago. Gástrico vem de estômago. Hipogástrica, abaixo do estômago. Lá na região púbica, que depois a gente vai ver também que região é essa, tá? Para facilitar, a gente também pode dividir em quadrantes, né? A nossa pelve e o nosso abdômen. Então, ali não tem eiro, é bem mais fácil da gente lembrar. Se na hora a gente acabar não lembrando, ai, que região é essa aqui? Lombar, direita, esquerda, ai meu Deus, tá. Aí a gente vai dividir em quadrantes, como nesta imagem aqui que aparece aí pra vocês. Opa! Deixa a prof só voltar aqui pra vocês. Essa imagem aqui, tá? Aí é fácil, a partir do umbigo divide a região abdominal e pélvica em 4 quadrantes. A gente chama de quadrante. Quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito, tá? Lembrando que quando a prof fala assim que lá na região epigástrica se localiza o estômago. Lembrando que os órgãos, eles não estão separados, né? Eles estão todos interligados. Mas quando a gente fala que aquela região ali, ela é de tal órgão, quer dizer que aquele órgão ocupa a maior parte daquela região, tá? Então, nunca pense, tá aqui o meu fígado, daí o estômago tá aqui, daí o intestino tá tudo uma bola aqui. Não, tá? É tudo interligado, mas isso é só mais fácil para nós memorizar essa questão ali. Sistemas do corpo humano. Assim como os órgãos, assim como os planos, assim como os termos, o nosso corpo ele é dividido, tá? Nós temos diversos sistemas. No decorrer das aulas a gente vai estudar um por um, tá? O sistema tegumentar é pele, pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? A função principal dele, regulação da temperatura, proteger o corpo, eliminar resíduos, né? Glândulas sudoríparas, auxiliar na produção de vitamina e receber estímulos, né? Geralmente o tecido tegumentar é a
pele e os anexos que a gente fala. Receber estímulos, né? Tanto que os sentidos, um deles está na nossa pele, que é o tato, né? Além do sistema tegumentar, a gente tem o sistema esquelético, que é formado por ossos, cartilagens e articulações, tá? Principal função dele é sustentação, auxiliar nos movimentos, armazenar minerais e produzir as células sanguíneas. A medula óssea é quem produz as nossas células sanguíneas, tá? Além do tecido do sistema esquelético, nós temos o sistema muscular, né, formado por músculos, que é o responsável por manter a nossa postura, produzir o calor e executar os movimentos. Todos os movimentos que nós executamos é graças ao movimento, contração e relaxamento dos músculos com a sustentação dos ossos. Inclusive a postura, que a professora aqui tá meio tortinha, né? Mas é difícil aparecer nessa câmera minúscula aqui. O que mais? Nós temos também o sistema nervoso, formado pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e órgãos do sentido, que a gente vai ver mais pra frente também. A principal função dele é o quê? Comandar, né? Ele vai comandar tudo no nosso organismo, os movimentos voluntários, por exemplo, mexer as mãos, andar, caminhar, e os movimentos involuntários, como respirar, o intestino funcionar, o sistema digestivo, no caso, funcionar. O que mais? Contratibilidade cardíaca, a gente não precisa pensar, ai, coração bate agora, coração bate, coração bate, coração bate. Não, né? Ele é involuntário, ou seja, o nosso cérebro comanda ele automaticamente. Temos também o sistema circulatório, formado por sangue, coração e vasos sanguíneos, né? A função principal dele é distribuir o oxigênio, retirar o dióxido de carbono do nosso organismo e outros resíduos celulares, manter o equilíbrio ácido básico do corpo, proteção, controle de hemorragias, levar nutrientes para as células. Um dos sistemas, eu acho que, além do sistema nervoso, é um dos sistemas mais complexos para passar para vocês, tá? Temos o sistema endócrino, que é formado por glândulas e tecidos que vão produzir os nossos hormônios, né? Que vai fazer o quê? Vai regular as atividades do corpo por meio dos hormônios. O sistema endócrino tanto disfunções como o hipo ou hipertireoidismo, sistema hormonal reprodutivo, tudo isso a gente vai ver no sistema endócrino. Sistema linfático e imunológico, nosso sistema de defesa, né, formado pela linfa, pelos vasos linfáticos, o baço, o timo, os linfonodos e as tonsilas, que a gente vai ver mais pra frente, né? São eles que protegem o nosso organismo contra agentes invasores, vírus, bactérias, né? Regulam a nossa imunidade. Também temos o sistema respiratório, formado pelas vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, pulmão, brônquios, bronquíolos, via aérea superior, traqueia, faringe, laringe, narinas. O que eles fazem? Eles auxiliam na regulação do sistema ácido básico, além de permitir a entrada de oxigênio para o nosso organismo e retirar o gás carbônico ou dióxido de carbono, né? Temos o sistema digestório ou digestivo, que é formado pelos glândulas salivares, fígado, vesícula biliar, pâncreas e todo o trato gastrointestinal, né? Que vai desde a boca até no ânus, né? Que daí já entra no sistema excretor, mas que está associado e a gente vai ver junto. Tem também o sistema urinário, rins, uréteres, bexiga e uretra, que a gente vai ver bem detalhadinho mais pra frente. A função dele é eliminar os compostos e os resíduos químicos e celulares do nosso organismo
e regular, fazer o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo. Ainda temos o sistema genital, que entra o sistema reprodutor junto, os órgãos, testículos, ovários, útero, vagina, pênis. E a função dele principal é fonte de eliminação do sistema urinário e também a reprodução do ser humano, né? Tudo isso a gente vai ver mais adiante